É porque de todos os textos que eu pensei em trazer aqui, eu não pensei nisso. Não pensei nisso. Aí quando foi na madrugada do sábado, o Senhor me despertou por volta das 3 horas da madrugada. Eu fui buscar o Senhor, não para pregar. Eu não busco Deus para pregar. Eu não busco Deus para estar em público de igreja pregando. Eu não busco Deus para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um pastor, ser um missionário. Eu não busco a Deus para curar um enfermo, para expulsar o demônio, para ser uma personalidade no mundo gospel, no mundo religioso. Eu busco Deus, busco buscar Deus, porque Ele me amou de tal maneira que deu o único filho dele para a salvação da minha alma. Eu busco, estou orando para não viver no pecado, para não viver na iniquidade, para não transgredir contra o Espírito Santo de Deus. E depois vem as demais coisas do ministério. E na madrugada do sábado eu recebi essa palavra. Fiquemos em pé para ler, por gentileza. Glória a Jesus. Lucas. Prestem atenção na leitura. E os discípulos de João anunciaram-nos todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver? Um profeta, cirúrgico, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, os publicanos, e tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E diz o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamos-nos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem,
que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem, comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Podeis assentar, por gentileza. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho de um homem chamado João. Não João Batista, mas João ou Batista, porque ele batizava para arrependimento de pecados e conversão de iniquidades. O evangelho que o Senhor deu para ele era reto e sem curva, sincero e verdadeiro. João não estava buscando ser líder da sinagoga, ele não estava buscando ser um Caifás, alguém importante no meio religioso. João Batista não estava buscando ser político, se aproveitar da popularidade para poder se destacar no meio religioso. Deus o escolheu, não o chamou para este tipo de popularidade, uma popularidade acadêmica ou intelectual ou religiosa ou mesmo ministerial, a qual nós vemos nos dias de hoje. Uma pessoa no nosso meio evangélico, ela se tornando pastor, ela estando numa grande congregação, numa igreja de multidões, essa pessoa, ela é geralmente bem remunerada, essa pessoa ela é bem destacada. Pessoas que pregam em grandes eventos, em grandes congressos, elas são como que promovidas através da popularidade. Pessoas se tornaram ricas sendo pastores. Algumas pessoas se tornaram ricas sendo pregadores e cantores. E algumas pessoas do nosso meio de hoje são inspiradas a estarem congregando, frequentando uma igreja, quem sabe até como que aceitando Jesus, batizando, saindo do mundo secular, artistas, cantores, para poder usar essa popularidade para fazer mais dinheiro, para alcançar fama, para conquistar glória, honra e louvores de homens. Algumas pessoas se destacaram tanto no meio religioso que se candidataram e alcançaram algum cargo político, se tornaram deputados, senadores, personagens de destaque. Eu não estou condenando você se destacar politicamente. Eu não estou aqui condenando você se destacar ministerialmente. Eu não estou condenando você se destacar como um pregador, porque eu posso acreditar que algumas dessas pessoas alcançaram um certo tipo de evidência dentro desse aspecto, mas eles não estavam buscando isso. Eles não estavam buscando se promover à custa da lã das ovelhas, do culto a Deus, mas foi algo que foi acontecendo. Quem sabe alguém ainda se preservou na simplicidade e na humildade do Evangelho de Cristo, se
buscar o Espírito Santo, eles se consideravam pobres, carentes, necessitados da misericórdia e da graça de Deus para a vida deles, porque o olhar deles não estava na terra, na glória de homens, na honra de homens, no louvor de homens, mas estava na vida do Messias, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, do corpo incorruptível, da saúde eterna, da prosperidade eterna. Glória a Deus. Alguém pode orar e você se curar. Você pode prosperar nos seus estudos. Você pode alcançar muitas coisas aqui na terra, por uma capacidade que Deus te deu, ou vai te dar. Quem sabe Ele te dê aqui nesta noite o dom do Espírito Santo, uma faculdade mental e intelectual maravilhosa para os estudos, para a área acadêmica. Quem sabe aqui Deus levanta uma autoridade nessa nação, um homem, uma mulher, como alguém de relevância para o Brasil e para as nações. Mas isso tudo aqui passa, tudo aqui está passando, os carros novos estão passando, a juventude está passando. Uma hora você se vê com 15 anos de idade, depois com 25, depois com 35, e quando você vê, passou uma década, 2 décadas, 3 décadas. Você pode ser curado de uma enfermidade, mas você vai partir para a eternidade. Você vai estar na eternidade com Deus ou sem Deus, salvo ou condenado, feliz ou angustiado para sempre. João Batista, ele foi separado não para trazer pessoas da terra, não para trazer riquezas da terra. A mente dele, o coração dele já foi transformado quando estava na barriga da sua mãe. Quando Maria apareceu e saudou Isabel, o menino foi cheio do Espírito Santo e saltava de alegria no ventre da sua mãe. Eu posso ousar crer que ele estava sendo batizado com o Espírito Santo de Deus dentro da barriga da mãe dele. Você acredita que o Espírito Santo batiza a criança? Existem doutrinas que dizem que não há batismo do Espírito Santo de Deus. João Batista já foi batizado dentro da sua mãe. Mas o que confirma que João Batista foi batizado dentro do ventre da mãe dele? Será que ele começou a falar em línguas dentro do ventre da mãe dele? Será que ele começou a falar em mistério dentro do ventre da mãe dele? Hoje, no meio religioso evangélico, o maior sinal que é considerado por pregadores e pastores é o falar em línguas estranhas. Eu não discordo do falar de línguas estranhas, mas eu vejo de uma forma diferente. A maior evidência de um crente ser batizado com o Espírito Santo, a maior evidência que eu vejo de uma pessoa ser batizada com o Espírito
chamado, você foi escolhido para muitas vitórias na terra. Não todos da mesma maneira, mas um tem o dom da oratória, um cura enfermo, expulsa demônio, fala em línguas, interpreta, profetiza, revela. Prosperidade material é dom, e dom é para todos. Inteligência espiritual, como diz José, Daniel e seus companheiros, é para poucos. Mas o maior dom que o crente tem é o dom da sua própria salvação da alma. E quando um crente tem o dom verdadeiro da salvação da alma, esse dom não há como esconder. Não há como esconder uma candeia incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Se as luzes faltassem aqui, a energia elétrica faltasse neste lugar, e nós pegássemos uma vela, não precisaria ser uma vela grande, poderia ser uma vela do tamanho do meu dedo mindinho. Você veria essa vela acesa. Quando ela fosse acesa, uma pequena vela acesa dentro da sua casa, quando falta energia, alumia o ambiente. Toda a direção vai para a vela, vai para a luz. Agora imagine um homem aceso pelo Espírito Santo de Deus. Imagine um homem, aleluia, incendiado, uma mulher incendiada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Chamaria a atenção até as pessoas. João Batista foi este homem iluminado pelo Espírito Santo de Deus, já no ventre da sua mãe. Você sabia que você já foi escolhido antes do ventre da sua mãe, antes do seu pai e sua mãe se conhecerem, antes dos seus avós se conhecerem. Você já existia nas meditações, no sonho, na mente de Deus. João capítulo 15: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dedes fruto, e o vosso fruto permaneça. João Batista foi uma tocha para a sua geração. Ele não precisou ficar velho para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele não esperou passar um tempo para fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer isso e aquilo, depois eu me separo para Deus. Eu vejo alguns homens esperando se aposentar, ficar de boa, como diz por aí, para depois fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é feita na nossa ótica. Eu escolho quando você é usado por Deus. É Deus que escolhe quando é o tempo de te usar. Tem pessoas empacando a obra. Tem líderes que estão sem visão. Pessoas dando lugar ao Espírito Santo, incendiadas pelo Espírito Santo. Não tem oportunidade. Aleluia. No tempo dessa era, está esperando fulano se aposentar com um salário farto para dar lugar a ele. Aí está no meu irmão que foi
E quem Deus chamou não tem lugar. Não é você que dá as cartas na mesa. Não é você que decide. Mas é Deus que decide quando quer te usar. Aí temos o outro lado. Não, já passou do tempo. Deus nunca me chamou. E agora eu estou de idade. Não dá mais para mim. Mentira de Satanás. A Bíblia disse que os mais anciãos ainda serão úteis para a obra de Deus. Deus chama criança. Deus chama adolescente, moço, moça, casado, solteiro. Deus chama idoso. Não coloque obstáculo para o chamado de Deus na sua vida por causa das coisas da vida terrena. Glória a Deus. Nós temos um tempo para desempenhar o nosso trabalho para com o Senhor. Talvez não seja em uma liderança, talvez não seja no contexto político, talvez não seja no contexto de pregação, em grandes eventos, em grandes congressos, em templos recheados de pessoas. Isso não importa. O que importa é você estar firme, obedecendo o Espírito Santo, onde Deus te colocou, com as pessoas que Deus te colocou. É isso que vale a pena. A intensidade de como você serve a Deus no pouco. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Este mundo é a vida vindoura, é o novo céu e a nova terra que Deus vai dar para a igreja governar, liderar, administrar. Aleluia. Deus não criou Adão e Eva para ser escravo da situação, submisso à natureza. Deus colocou o homem e a mulher lado a lado e disse: domina. Domina. É um casal dominando. Quando Deus falou que a mulher se sujeitaria ao desejo do homem, eu não vou entrar na profundidade desse desejo, fora por traumas. Quem é mais vivido sabe como é a primeira vez mais marcante para a mulher e como o desejo dela fica submisso. Cuidado com você que ainda não entregou sua vida a ninguém, para não entregar para a pessoa errada. O seu desejo ficar submisso a um homem que não vai te respeitar, que não vai te valorizar, que não vai te considerar uma adjutora, um auxiliador. Lembra que quando Davi, aleluia, quando Adão, aleluia, viu Eva pela primeira vez, ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Homem gentil, homem carinhoso com a sua esposa, homem agradecido a Deus pela sua esposa. Quando o pecado entrou em Adão e Deus foi conversar com ele, todo o carinho foi embora, toda a admiração foi embora, todo sentimento de agradecimento pela companheira foi embora. A mulher que tu me deste, com desprezo. Cuidado para você não entregar a sua honra para alguém que vai te desprezar. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, a moça virtuosa, guarda a sua honra, como os violentos guardam as riquezas. Já viu como o avarento, ele guarda a riqueza dele? Já viu como uma pessoa que idolatra o dinheiro guarda a riqueza? Assim é o crente, guardando sua
João Batista foi um homem separado nas labaredas de fogo. E mesmo este homem, sendo separado nas labaredas de fogo, sendo como que batizado no ventre da madeira pelo Espírito Santo, crescendo sem beber, sem vício, sem se contaminar, separado por Deus, para estar buscando a Deus, recebendo revelações do Espírito Santo. Como nós temos o batismo nas águas hoje, foi através de João, o Batista. Algumas pessoas, quando olham para João, só se concentram na mensagem raça de víboras. Mas João, ele tinha muito mais do que uma mensagem para víboras. Ele tinha mensagem para a noiva do Cordeiro. Ele tinha mensagem para as ovelhas. Ele tinha mensagem de esperança para as pessoas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do ser humano, que tira o pecado da casa, que tira o pecado da família, o que traz divórcio, separação, prostituição, adultério. É esse pecado de separação de Deus, de rejeitar a palavra do Senhor. Todo o pecado que nós conhecemos hoje é consequência desse pecado de estar separado de Deus. Quando, aleluia, Adão escolheu pecar, ele escolheu se separar de Deus, e a casa dele passou, e os filhos dele brigaram. Um filho brigou e matou, mas tudo por causa do pecado. A casa de Davi foi uma desgraça por causa do pecado. Todos os males que nós vemos na sociedade, no mundo, é por causa do pecado. E nós temos uma sociedade que banaliza o pecado, como se não houvesse um pecado, como se o pecado fosse algo normal para Deus, como se Deus aceitasse o pecado. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sofreu da maneira que ele sofreu, por consequência do pecado. Se o pecado não fosse tão terrível assim, a morte do Senhor Jesus Cristo também não seria tão terrível dessa maneira. Não teve anjo para nos salvar, não teve anjo para perdoar os nossos pecados, não teve anjo que tinha alguma condição de nos trazer a vitória. Se viesse anjo, ele se materializasse no homem, ser humano, esse anjo iria pecar. Ele não suportaria o fardo, ele não iria para a cruz. O anjo não chegaria até a cruz sem pecar, como o Senhor Jesus chegou. Porque algumas pessoas têm ideia que o Senhor Jesus foi como um anjo materializado. Não, Jesus veio como Filho de Deus, veio como homem. Ele é Senhor dos anjos, Senhor dos arcanjos, Senhor dos serafins, dos querubins, Senhor da sua vida, Senhor da igreja, Senhor do Senhor, Rei dos reis, o príncipe da paz. E mesmo João, um homem com um currículo espiritual tão formidável, com tanta intimidade com Deus, ao ponto de Deus revelar para ele: tem que batizar. Eu imagino batizar. O que é batizar? E Deus explicando para ele a doutrina do batismo. E Deus revelando a João Batista: é na sua geração, na sua vida em carne como homem, que ele vai vir. E como eu vou reconhecer, Senhor? Você vai ver o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre ele.
como explicar a intimidade de João Batista com Deus. Você que tem alguma intimidade com Deus, você que vive alguma experiência com Deus, a gente fala, a gente não consegue falar realmente aquilo que quer falar, não encontra palavras. Paulo foi ao terceiro céu e ele não encontrava as palavras para poder falar o que ele viu no terceiro céu. Eu acredito que se o homem soubesse todos os idiomas do presente que se perdeu, que agora não se fala mais, mas tem conhecimento, daquilo que se tem agora, que se tem conhecimento, se o homem interpretasse todas as línguas e ele tivesse a capacidade de revelar mistérios de ciências escatológicas, apocalípticas, eu acredito que ainda ia faltar palavras para explicar como é o céu, onde nós vamos passar essa eternidade, a felicidade e a alegria que nos aguarda no retorno de Cristo. Tem que estar lá ainda, tem que estar lá, tem que viver, tem que experimentar o que é essa realidade de salvação de Deus, a alegria da salvação. Essa é uma geração pobre, miserável, na alegria da salvação. Tem alegria com carro, fazenda, concurso, casamento, popularidade, destaque, mas poucos têm alegria da salvação da sua alma. Você é convencido que seus pecados foram perdoados? Você acredita mesmo ser perdoado? Ou você só fala de uma forma intelectual? Porque alguém pregou, ensinou no seminário, você leu, mas dentro do seu coração não tem paz com Deus. Você não tem convicção de salvação. Você não consegue se alegrar com Deus na necessidade, ainda que a figueira não floresça. Você não consegue se alegrar. Tem que ter um namoro, tem que ter um tipo de carro, tem que ter um tipo de roupa, tem que ter um tipo de popularidade, um tipo de curso, para poder ter alguma alegria, algum sentimento de felicidade. Quando a pessoa tem a alegria do Espírito Santo, oh glória a Deus, tem a convicção de ser perdoado. Quando você passa angústia e aflição por causa de necessidade, que é normal estar triste, aleluia, ninguém está falando aqui que isso é um super pentecostal, é normal, mas quando você tem a alegria da salvação da sua alma, do seu coração, e de angústia, aflição por perca, doença, problema material, conjugal, familiar, ministerial, vem o bálsamo do Espírito Santo, consolando o teu coração e falando: eu tenho algo melhor, isso vai passar, eu estou preparando morada celestial para você. É o consolo que o mundo não tem, é o consolo que os prazeres da carne, os vícios não têm. Só o crente salvo, convencido pelo Espírito Santo, que foi perdoado os pecados, só esse tem da sua alma aquela alegria, aquela gratidão. Deus, como eu, um pecador, Senhor, posso morar contigo e ver aquele refrigério. Eu perdoei os seus pecados, eu te justifiquei, você é salvo, eu te comprei, você é meu, fica em paz. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E veio as aflições, angústia do batismo de fogo. Existe o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. A mãe chegou no Senhor Jesus
repetir comigo, meu sentir à sua direita e eu à sua esquerda. Aleluia. O Senhor Jesus falou assim: pode ser batizado? Aleluia. Pode beber o cálice? Aleluia. Ele disse que poderiam. Ele, ó, sentar à direita e à esquerda não me pertence. Mas vocês vão beber o cálice. Aleluia. Vão passar por esse batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo é um tipo de batismo que te dá ousadia para pregar Jesus. Como eu estava, como eu estou falando, a maior evidência de uma pessoa incendiada por Deus é anunciar Cristo como o Senhor Jesus. Deus capacita a pessoa para isso. Atos capítulo 1. Ficai até serem revestidos do Espírito Santo de Deus. Pedro, covarde, depois que foi batizado no Espírito Santo, teve ousadia não só de viver por Cristo, mas de morrer por Ele. Ele teve essa ousadia no seu coração, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo homens que são batizados com o Espírito Santo tem aflição, tem angústia. O que é esse batismo com fogo? Aleluia. Verdadeiro Deus. O batismo com fogo é aquela prova tremenda da carne, do mundo, dos demônios, para que você negue Cristo como o Senhor está mandando na sua alma. A prova de Jó foi negar o Senhor. Ele questionou, Deus repreendeu, mas ele não negou o Deus da vida dele. A gente passa luta, passa aflição, a gente critica situações, a gente até clama, mas o que importa é você não negar a salvação de Jesus na sua vida. Estou concluindo. E não foi diferente com João o Batista. Ele foi preso por não negar o chamado, por não se corromper com política, com estrelato, com popularidade, com destaque, com riqueza da terra. Permaneceu firme, pregando a doutrina de Deus. O que Deus ensinou a ele, ele pregou para autoridades, que a autoridade sonsa ou deixe de ouvir. Ele continuou, aleluia, era uma brasa viva da sua geração. Aleluia. E ele foi provado, foi preso. E quando ele estava preso, veio a dúvida. Porque no batismo de fogo, irmão, o crente mais pentecostal, mais se estremece diante de dúvidas, incertezas. É a aprovação do fogo, é a laminação. É Deus levando a escritura de varão perfeito, de fé perfeita, de confiança perfeita em Deus. E João, ele começa a duvidar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele falou. Esse é o poder de Deus que tira o pecado de Jesus. João Batista, quando dizer, é ele, vai lá e pergunta para ele se é ele, ou se a gente deve esperar outro. E o Senhor Jesus mandou um recado para João, porque conhecia o coração dele, e a sinceridade do seu coração. Se João fosse uma fibra, um hipócrita, um fingido, ele teria recebido uma palavra de exortação e repreensão. Quando os fariseus, saduceus iam questionar quem era Jesus, a palavra de repreensão, porque o Senhor conhecia a falsidade daqueles corações. Mas João não era um falso. João não era um
ele apenas estava sendo provado no fogo, estava sendo batizado com fogo. Cuidado, irmão, quando alguém estiver sendo batizado com fogo, aleluia, bebendo o cálice do Senhor, e algum motivo, aquele irmão está meio duvidoso, e você condenar aquele irmão como se fosse de Deus, então a palavra que não é do Espírito Santo, como os amigos de Jó, aleluia, condenaram ele, mas não sabia que Deus estava no domínio da vida de Jó. Deus estava criando uma situação para prosperar Jó 2 vezes mais. Criador dos céus. Diz para João que os enfermos estão sendo curados, que os cegos estão vendo e que os pobres estão sendo evangelizados. João é um homem vencedor das Escrituras. João é um homem que tinha intimidade com a palavra, e ele sabia que o único que podia fazer aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, era o Messias, o enviado de Deus. Eu imagino a mente dele sendo renovada, sendo restaurada, e meditando: aqui é passageiro, mas lá na glória, para onde eu estou indo, lá é para sempre. E eu não mais terei angústia nem aflição. Eu quero te dizer, você que está perseverando na palavra de Deus, angústia vem, aflição vem, os problemas vêm, mas do jeito que vem, vai, o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. João ficou firme. Aleluia. Ele falou para os discípulos: pergunta para ele se é ele. Pergunta para o Espírito Santo se Jesus é o Senhor e Salvador da alma. Aleluia. Pergunta ao Espírito Santo se Jesus é o único Senhor e Salvador da alma. Pergunta ao Espírito Santo se é ele. Pergunta ao Espírito Santo se é ele que pode te curar da doença, da enfermidade, te dar vitória no meio das angústias. Pergunta ao Espírito Santo de Deus. Se você tem dúvida da sua salvação, pergunta ao Espírito Santo se Jesus perdoou seus pecados, se salvou a sua alma. Se porventura tem alguém que ainda não confessou sobre Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor Jesus pode me perdoar agora os meus pecados? O Senhor Jesus pode agora me justificar das minhas iniquidades? Eu já vou te adiantar aqui a resposta: o Senhor Jesus pode e perdoa todos os seus pecados e te sara de toda enfermidade, porque o Senhor Jesus não veio te condenar. Se fosse para você ser condenado, ele não ia vir, ele ia ficar lá de boa, sendo adorado por anjos, arcanjos, querubins. A maior prova que Deus te ama, que Deus te perdoa, que Deus é contigo, foi Jesus ter vindo aqui na terra como homem, morrido pelos nossos pecados. Aleluia. E a maior confirmação que seu nome está escrito ali, que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Há um povo que não vai experimentar a morte. O retorno do Senhor Jesus Cristo vai ser transformado, aleluia, como um piscar de olhos. Você piscou e nem percebeu. Você
está piscando e nem percebe. Assim vai ser o retorno do Senhor. Mas se porventura algum de nós tem que passar pela fornalha da morte, o inimigo a ser vencido, eu quero te dizer que você não vai ficar morto. Você vai ressuscitar como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E você nunca mais vai passar pela experiência da morte, da angústia, da aflição, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos por gentileza. Pai Santo, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Te damos graça pelo Espírito Santo. Perdoa, Pai, a imperfeição do pregador ao transmitir a sua palavra, Senhor. Perdoa a imperfeição de alguém para entender a sua palavra. Mas eu creio que o Espírito Santo não é imperfeito para convencer da tua palavra. Eu acredito que o Espírito Santo também é perfeito para que a pessoa entenda a tua palavra conforme a tua vontade, Senhor. Meu Pai, eu te peço pela perfeição do Espírito Santo, do entendimento completo, Deus, da tua palavra, a cada casa aqui representada, a cada descendência, ao parente que está perto, ao parente que está longe, ao parente que existe, aquele que ainda vai nascer, dá a convenção perfeita de salvação, de perdão, de justificação, de libertação, de cura, meu. Dá o convencimento perfeito a todos nós da tua palavra, a 30, 60, 100 vezes mais, até ser Deus, dia perfeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podem assentar. Irmãos, eu agradeço a oportunidade de que Deus continue ainda ministrando a sua palavra em seus corações. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu duvido você esquecer essa palavra. Eu duvido. Essa palavra ela fica gravada lá na tábua do nosso coração. Aleluias. Bendito seja o Senhor, que nos dá vitória por Cristo